Olá, sejam todos bem-vindos, caros estudantes, aqui no canal E² Plus. Eu sou a professora Elisandra Rubim e convido você que está aí a aprender matemática. Venha se preparar para o PSC da UFAM e para o CIS da UEA aqui no E² Plus. Esse é o módulo de matemática básica e essa é a nossa 13ª aula. Se liga no que vamos aprender na aula de hoje, sistema de equações do primeiro grau. Os sistemas, eles se diferenciam pelas quantidades de equações que o compõem, pela quantidade de incógnitas e pelos tipos de equações, se é equação do primeiro grau, segundo grau, fracionária. Vejamos o primeiro exemplo. Olha lá, eu tenho um sistema de duas equações, né, e três variáveis, x, y, z. Vejamos o segundo exemplo. Eu tenho um sistema de equações, né, com três equações e três variáveis, a, b e c. O terceiro exemplo, eu tenho um sistema de duas equações e duas variáveis, m e n. Um sistema, ele é chamado de primeiro grau quando o maior expoente das incógnitas que integram as equações que formam um sistema é igual a 1. Observem aqui, em todos os exemplos, que os expoentes das variáveis, eles são iguais a 1. Olha só o exemplo 3 aqui, ó. Todos os expoentes são 1, o que caracteriza ser um sistema de equação do primeiro grau. O sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas é o objeto de estudo dessa nossa aula de hoje. Ele é uma sentença aberta composta por duas equações do primeiro grau com duas variáveis. Vejamos a forma geral. Nós temos aqui duas equações e as duas incógnitas x e y, certo? Aí, A1, A2, B1, B2 são chamados de coeficientes de x e y, respectivamente. Tá? X e y são as nossas incógnitas, C1 e C2 são chamados de termos independentes. Esse sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, a gente determina uma classificação. Eles podem ser, a solução deles pode ser um sistema possível de ser solucionado ou impossível. Um sistema possível, ele pode ser ainda determinado ou indeterminado. Quando o sistema é dito possível determinado, professora? Quando ele apresenta somente uma única solução. E nós podemos identificar estabelecendo a razão dos coeficientes de x e a razão dos coeficientes de y. Se forem diferentes, então eu tenho um sistema SPD. Um sistema possível indeterminado, quando ele apresenta infinitas soluções. E aí, como é que a gente identifica isso, professora? Calcula a razão entre os coeficientes de x, a razão dos coeficientes de y e a razão entre os termos independentes. Se for encontrarmos a mesma constante de proporcionalidade, o mesmo número, então eu estou diante de um sistema SPI. E um sistema ele é dito impossível quando ele não apresenta solução. Podemos identificar ele também estabelecendo a razão entre os coeficientes de x, de y e do termo independente. E a gente observa que a razão entre os termos independentes ele é diferente da razão dos coeficientes de x e de y. Vejamos o primeiro exemplo aqui, olha só. Eu tenho um sistema de duas equações, e duas variáveis, x e y. Vou estabelecer a razão dos coeficientes de x, aqui é um imagináriozinho aí, ó. Aqui é 1 e aqui é menos 1. E observe que são diferentes, portanto, nós temos um sistema SPD, sistema possível determinado, só tem uma única solução. Observe o exemplo 2. Vamos estabelecer a razão entre os coeficientes. Aqui é 1, de x, 1 está para 2, está aqui. 1 está para 2 de y e 3 está para 6, são os termos independentes. Observe que eu posso simplificar aqui tudo por 3 e eu vou ter meio, Ou seja, a gente observa que as razões elas são todas iguais, então nós estamos diante de um sistema possível indeterminado, SPI. E vejamos aqui a letra C. Observe, vamos lá, calcular a razão entre os coeficientes de x, 2 está para 4, de y, aqui 1 está para 2, e dos termos independentes, menos 4 está para 6. Observe que essa aqui vai dar um número negativo e esses dois são positivos e iguais a meio. Então, a gente observa que eles são diferentes, A razão aqui dos coeficientes de x e y é diferente da razão dos termos independentes. Portanto, nós temos um sistema dito sistema impossível.
Bom, resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas é encontrar a sua solução. E sua solução é um par ordenado de números reais que pertence ao conjunto universo e satisfaz ao mesmo tempo as duas equações do sistema. Vejamos o seguinte exemplo, olha só. X mais y igual a 6, x menos y igual a 4. Observe que eu já trago a solução. Isso aqui é um par ordenado de números reais, em que esse primeiro valor corresponde a x e o segundo corresponde a y. Observe aqui, vamos substituir esses valores de x e y na primeira equação. Se x é 5, y é 1, a soma dá 6. Perfeito, satisfez. Agora, na segunda equação, x é 5, y é 1. Subtraindo, a gente tem 4. Observem que este par ordenado aqui, de números reais, ele satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então, ele é a solução de um sistema, né? E esse sistema aqui é um sistema possível determinado. Bom, nós temos método de resolução para determinarmos a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. O primeiro método que nós vamos trabalhar é o método da substituição, depois o método da adição e, por fim, o método gráfico. O método da substituição, prezados alunos, vocês vão estabelecer 3 etapas. A primeira etapa, ou o primeiro passo, isola-se uma incógnita, no caso pode ser y, né, por exemplo, de uma das equações. Pode escolher a primeira equação. O segundo passo, você isolou na primeira, você vai substituir o valor dessa incógnita na outra equação. E o terceiro passo, você retoma para a primeira, né? Substitui o valor numérico de x que você vai encontrar na equação em que se isolou a incógnita y, no caso, a primeira equação. Vamos já aprender esse passo com um exemplo já. Não sai aí, não, fique ligado. O método da adição, consiste em nós adicionarmos, né, as equações membro a membro, de modo que uma das incógnitas seja eliminada. Ou seja, a gente acaba transpondo esse em uma equação do primeiro grau. E o método deve ser se construir suporte no cartesiano. Então, vamos aqui para o primeiro método, o método da substituição. Vejamos o exemplo. Nós temos um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Então, o primeiro passo no método da substituição é isolar. Estamos supondo aqui isolar y. Então, o x vem para o segundo membro com o sinal trocado. Isolou y na primeira, você vai substituir na segunda. Vejam que aonde tinha y, foi substituído por 8 menos x. Então, vai ficar 2x menos x igual a 13 menos 8. O 8 saiu do primeiro membro, veio para o segundo com o sinal trocado. Portanto, x igual a 5. Determinou o valor de x, você retorna à primeira equação onde isolou o y e substitui. 8 menos x, e assim é 3. Portanto, a solução desse sistema é ordenada de números mais simples e caracterizada do sistema possível de determinação. Essa solução e agora no próximo método de solução é o método da adição. Nós vimos que nesse método da adição consiste em, ao adicionarmos as equações membro a membro, nós conseguimos eliminar uma das variáveis. Mas observe nesse exemplo que eu trago que aqui, se eu for adicionar as equações, eu não consigo eliminar, porque para a gente eliminar uma das variáveis, nós temos que ter monômios simétricos opostos. Então, aqui teria que ser menos 5x, menos 5x daria 0. Né? Aí, como é que a gente faz? Ou, se fosse para isolar o y, teriam que ter números opostos e os coeficientes teriam que ser exatamente iguais. Né? Então, a gente vai usar aqui estratégias matemáticas que podem nos fornecer com que esses coeficientes, identificando que eu quero, por exemplo, eliminar a variável x, então eu vou fazer aqui, ó, vou pegar esse coeficiente aqui e vou multiplicar a equação de cima toda por 5. Vou olhar para esse coeficiente aqui e vou multiplicar toda a minha equação, a minha segunda equação, por 3. Por quê? Porque aí eu consigo ter coeficientes que são opostos ou simétricos. Vejamos, olha só. Vamos multiplicar a primeira por 3, toda a equação, os dois lados da igualdade. 3x vezes 5 dá 15x. 2y vezes 5 dá 10y. 4 vezes 5, 20. Ok. Agora vamos multiplicar toda a segunda equação por 3. 3 vezes menos 5
x dá menos 15. 3 vezes 3y, 9y. 3 vezes 25 dá 75. Agora sim, senhores, eu posso somar. Observem que esses dois monômios aqui, eles são monômios opostos ou simétricos, eles se anulam. Isso aqui dá zero. Aí eu posso somar aqui, ó, 19, vai dar 19y, né? Que é 10y mais 9y, 19y. 20 mais 75 dá 95. O 19 está multiplicando, o y ele passa dividindo. 95 dividido por 19 é 5. Ah, encontramos o valor de y, nós podemos escolher em qualquer uma das equações, a equação 1 ou 2, para ir substituir o valor de y e encontrar o valor de x. Olha só, temos aqui, ó, no lugar de y eu vou colocar 5, observe, ó, y vale 5. Então, vai dar 10 aqui, né? Então, vai ficar 3x mais 10 igual a 4. O que nós vamos fazer? Passar o 4 para o segundo lado da igualdade. Então, eu vou ter menos 10, ele vem com o sinal trocado, mais 4. Então, vai ficar 3x igual menos 10 mais 4, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior em módulo, menos 6. O 3 está multiplicando, eu passo dividindo. Portanto, x igual a menos 2. Logo, a solução do nosso sistema é o par ordenado menos 2 e 5, e também é um sistema possível determinado. Vamos agora ao método gráfico. Olha só, o método gráfico, nós também temos um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, e aí nós vamos construir essa tabelinha aqui, trabalhando com valores, né, quaisquer. Mas aqui, ó, por exemplo, na primeira equação, esse aqui é o quadro da primeira equação, tá? Se eu considerar x igual a 4, o y tem que ser 1, porque a soma tem que dar 5. Se eu considerar o x 3, o y tem que ser 2, porque a soma tem que dar 5. Vou chamar isso aqui de equação 2. Aí eu também vou montar um quadrozinho para ele, olha só. Esse aqui é correspondente à equação 2, né? Nós temos que a representação gráfica disso aqui são retas, tá? Então, eu vou chamar que a reta que vai representar essa primeira equação é a reta R, e a reta que vai representar essa segunda equação é a reta S. Então, nessa reta S aqui, que é a segunda equação, se x for 3, o y tem que ser 0, porque 3 menos 0 dá 3. Se o x for 4, o y tem que ser 1, porque 4 menos 1 dá 3. Observem agora que nós vamos transpor esses pontos, né, esses pares ordenados, no plano cartesiano. Esse aqui é o plano cartesiano, chamado R2, espaço bidimensional, tá? Tem duas dimensões. Esse é o eixo das abscissas, aqui, chamado de x, este é o eixo das ordenadas, chamado de y, né? Então, olha só, vamos demarcar o primeiro ponto. Aqui, ó, em relação à primeira equação, 4 e 1, abscissa 4, ordenada 1. O segundo ponto é 3 e 2. Então, abscissa 3, ordenada 2. Dados os dois pontos, eu tenho uma reta, que é a reta que representa exatamente a equação 1, que é a nossa reta R. Tá? Aqui já foi demarcado esse ponto 3 e 0, que é exatamente o primeiro ponto da reta S. Aí o segundo ponto, abscissa 4 e 1, que coincide. Então, dados os dois pontos, eu traço essa reta S, que é a reta suporte da equação 2. Observem que essas retas elas se interceptam em um único ponto, que é exatamente a solução desse sistema. Então, esse sistema, ele é dito um sistema possível determinado, né? E aí a gente vai para uma caracterização geral, geométrica, né, do estudo de equações. Quando as retas forem concorrentes, como é o caso do exercício anterior que nós acabamos de ver, nós estamos diante de um sistema possível determinado. Quando as retas suporte das equações elas forem coincidentes, nós estamos diante de um sistema possível indeterminado. Vejam que vão ter infinitos pontos aqui em comum, né? As retas são coincidentes, então eu tenho um sistema possível e indeterminado. Quando as retas forem paralelas, R paralela a S, né, nós temos que o sistema ele é dito impossível, não tem solução, não tem ponto de interseção. Eu não consigo determinar um par ordenado que satisfaça ao mesmo tempo as duas equações. E aí, gostaram? Eu espero que tenham gostado. Esse é o canal E ao Quadrado Plus e eu sou a professora Alessandra Rubim. Esse canal é o seu canal para aprender matemática. Fique conosco e até a próxima aula. Tchau, tchau!